Oi, pessoal, tudo bem? A gente voltou para falar sobre o Príncipe Feliz. Eu peço desculpas pela nossa demora, que a gente teve uns probleminhas com o YouTube. A gente tá tentando gravar esse vídeo e postar faz alguns dias Ó, nós, já. nós gravamos um muito legal, mas ele teve um problema e não conseguimos Sim. colocar lá no YouTube. Aí a gente vai tentar repetir, né, o legal desse vídeo nesse nome. Enfim, gente, o Príncipe Feliz, como toda obra do Wilde, ele é muito poético, rico em metáforas, e a gente costuma falar em literatura que um texto literário admite várias interpretações, embora, claro que não infinitas, tem que ter uma coerência, né, dentro da proposta e tal. Mas cada pessoa que lê um texto, principalmente o texto com essa riqueza, ele vai ter impressões e vai ter interpretações próprias, né? Então a gente vai trazer aqui as nossas de uma forma bem tranquila, né? Como leitor mesmo. E se você tiver alguma contribuição, teve alguma impressão diferente, quiser compartilhar com a gente, conversar, pode escrever pra gente que vai ser bem legal. Nesse aspecto da interpretação, porque o próprio gênero, né? O gênero literário, ele tem essa característica, Sim. e é intencional isso também, de proporcionar várias percepções, né? Sim. E essas percepções são percepções ligadas à visão de cada um interpretativamente. Agora, é claro que, como você disse, né, amor, que não é também tirar coelho da cartola. Exato, né? Vai falar que ela laranja é uma maçã, por exemplo, não vai, né? Não tem que tem estar jeito. dentro do... a interpretação tem que se... É como na leitura bíblica, né? A interpretação de um texto tem que ter uma coerência, um eco em outros lugares, com né? Contexto, com toda Sim. os aspectos da estrutura, né, textual. E aí, então, no conto, ele vai começar apresentando o Príncipe Feliz, que tá lá no alto da colina, né? De um lugar onde todos podem ver ali a estátua, e a estátua também pode ver a todos, né? Ele vai dar uma descrição da riqueza dessa estátua, que é feita de ouro, de pedras preciosas e tudo mais. E aí, logo em seguida, ele vai apresentar um conselheiro da cidade, dizendo que essa estátua do Príncipe Feliz é bela como a rosa dos ventos, só que não é muito útil. Né? Então aqui o Wilde ele já lança um questionamento que é próprio da escola literária que ele pertence, do movimento artístico que ele pertence, que é o da arte pela arte, que sempre está dizendo que a arte não tem mesmo que servir para nada, porque a função da arte é questionar até o que é utilidade, né? Comover o homem, fazer o homem refletir, que é fazer o homem pensar sobre si mesmo, sobre a sociedade de uma forma... pelo viés da beleza, da estética, né? E aí, você quer falar alguma coisa sobre estética? É interessante, o aspecto que ele fala, né, dessa questão da utilidade, né? É porque a gente tem três grandes áreas, né, no conhecimento humano. A gente tem a área da arte, Sim. filosofia e da ciência. Essas são as três grandes ramificações do conhecimento, né? E a arte, nesse aspecto, é muito parecida também com a filosofia, porque... da mesma forma que se questiona a utilidade da arte, se questiona a utilidade da filosofia. Exato, as ciências humanas, né? E eu me lembro de um professor sempre falar assim, que filosofia, ela é puramente teórica, ela não é para promover um elemento prático. É claro que pode ter uma conseguência, mas... como na arte também, na a arte reflexão também, que a arte né? propicia traz consequências, Exatamente. Né? Na atitude do homem. São áreas de conhecimento que servem para nos manter humanos. Sim. Né? Aí a parte estética, inclusive, que também é uma área filosófica, né? Só uma coisa bem básica para vocês, né? O estético que a literatura abrange, né? Tá nesse campo, o estético, porque quando a gente fala estético hoje, a gente já pensa visualmente, né? A beleza, a aparência... mas o estético é tudo aquilo que atinge aspectos da nossa emoção, né? Então, seja sonora, visual, que tange as nossas emoções, como quando a gente lê um texto literário. E a partir da nossa percepção que essas emoções são acionadas, né? E aí ele vai continuar trazendo esse questionamento lá no final,
quando o professor de arte olha o príncipe feliz, que já tá ali depauperado, porque ele doou todas as suas partes bonitas e ricas, né, para as pessoas, ele vai falar, ele não é mais bonito, então ele não serve para nada. Então, ao mesmo tempo que no início se questiona a utilidade da beleza, no final se afirma a utilidade da beleza ao dizer que sem beleza não existe utilidade, né, para aquela estátua. Né? Então, o Oscar usa isso é muito interessante. O segundo ponto que eu queria falar da minha leitura é uma outra possibilidade, né, de interpretação, diz respeito a esse momento em que o príncipe vai se esvaziar das suas riquezas em prol do outro por misericórdia, né? Porque parece meio aleatório, mas ele escolhe três tipos de pessoa bastante específicos para doar as suas joias ali, né? O primeiro é aquela costureira que tem um filho adoentado que ela tem que cuidar. E aí ela diz que ela tá bordando flores de maracujá, né, no vestido da moça ali. E flor de maracujá em inglês é passion fruit, que é a fruta da paixão, né? Então dá a possibilidade da gente pensar que o príncipe, a primeira pessoa que o príncipe feliz decidiu ajudar foi uma mãe solteira ou uma mulher que de alguma forma não tinha quem a ajudasse a sustentar o filho, uma mãe que cria o filho sozinha, né? O segundo tipo de pessoa que o príncipe feliz decide ajudar é um artista, um escritor. E o terceiro tipo de pessoa são os órfãos ali da comunidade, os abandonados, as crianças, né, jogadas à míngua. Mas os três, né, embora quando você mencionou o segundo, que é um jovem escritor, sim, mas os três muito pobres, né? Muito pobres. E são três tipos de pessoa que estavam à margem da sociedade da época, porque as mulheres que por alguma razão caíam no sexo fora do casamento, elas eram sozinha, né? E o artista também, até hoje é difícil viver como artista. A gente tem uma meia dúzia de gato pingado que se dá bem e consegue, mas... famosos, né? Ricos, mas a maioria... Inúmeros estão aí vivendo, fazendo outras coisas. Eu estava falando isso hoje com uma pessoa que é músico, né? Sim. E assim, ele é professor, uma pessoa bem sucedida, professor universitário, uma universidade pública, mas essa não é a maioria, é poucos que conseguem, né? Não, mas você vê, ele tá vivendo do magistério, não é da arte. Não é da arte em si mesmo. A maior parte dos artistas acaba dando aula ou fazendo alguma coisa para poder sobreviver, porque não existe um reconhecimento da sociedade, da importância daquilo que ele faz. É outra forma dele colocar o questionamento dele da arte pela arte, né? Exatamente. E a terceira camada são as crianças enjeitadas, os filhos bastardos, os abandonados, as crianças que já são abandonadas à própria sorte desde o nascimento e que precisam, né, de um socorro. Eu acho fantástico a forma como ele coloca esses três grupos, né, que representam a nossa sociedade marginalizada. É uma forma, do ponto de vista da escrita dele, da literatura dele, de fazer uma denúncia, né? Sim. A condição deplorável do ser humano no contexto da nossa sociedade. Veja que tem um trecho aqui que ele fala, né? Que o objetivo dele é avisar, e ele coloca o aspecto estético associando aí a realidade da pobreza, né? Avisar toda a feiura. Ele avistava, né? Ele avistava toda a feiura e miséria da cidade, né? Sim, quer ele dizer, associa feiura com pobreza. O feio, né? não é o aspecto propriamente da aparência, mas são as condições sociais, né? Sim. Agora imagina, a gente estava discutindo isso já antes, né, amor? Sim. Que século XIX, no contexto da Europa, né? Sim, era eu te falei uma questão... eu li de uma economista essa semana que o salário mínimo na Europa nessa época é compatível com o de Bangladesh hoje. Ela estava discutindo o enriquecimento que alguns países tiveram, né? Nesse tempo, o Estado ainda não se via como, especialmente na Europa, porque depois, no século XX, pós-guerra, veio aquela famosa ideia do estado do bem-estar, né? Para promover o bem social para as pessoas. Nessa época nem se pensava nisso ainda, né? Não mesmo. E realmente interessante essa associação dele que ele faz com a feiura e com a miséria, é muito legal. Né? O que mais a gente pode falar aqui? Assim, acho legal destacar a figura do Andorinha, né? Que é o Andorinha, né? Na tradução correta.
que é um personagem que tem sua vidinha ali, se apaixona pelo Junco, parece um jovem adolescente, né, conhecendo o mundo, bastante afoito, meio que questionando as regras do grupo, porque todo mundo vai pro Egito, ele decide ficar e tal, mais um pouco por causa da paixonite dele lá. E aí, de repente, ele encontra no Príncipe Feliz alguém que dá pra ele um sentido na vida, né? E aí é tão bonita a relação entre eles que no final, quando o anjo vem buscar alguma coisa na Terra de valor, ele pega o coração do príncipe, que foi quebrado no momento em que o Andorinha morreu, e a avezinha morta ali, né? Então essa coisa de você encontrar alguém que dá sentido à sua vida e se dedicar a essa relação e se submeter à missão dessa pessoa é muito bonito. E os dois, né, com a missão e o propósito de ajudar o próximo, né? De auxiliar o necessitado. Isso me fez lembrar muito a questão daquela passagem que Jesus conta a respeito das pessoas que serão recepcionadas por ele, né? E fala assim para elas: olha, vocês quando me viram nu, me encobriste, me viram faminto, me deste comer, me viram doente, fostes me visitar, né? Então, e eles ficam espantados, né? Quando nós fizemos? Quando vocês fizeram a esses pequeninos, a esses necessitados. Então, é como se esses personagens aqui, tanto o príncipe quanto o Andorinha, né? Eles cumprissem esse papel, né? De simplesmente estender a mão e ajudar aquele que está necessitado. Tinham visão para isso, né? E isso que eu ia falar, da visão, porque o Príncipe Feliz, quando ele estava vivo e estava no castelo, ele não tinha essa concepção. Ele tinha uma vida de privilégios, de regalias, e ele vivia ali, né, nos prazeres dele, ele não tinha. Quando ele foi colocado no alto, da onde ele podia ver, né? Onde ele podia ter uma perspectiva da realidade. E isso me lembra a história do Buda também, né? Porque o Buda, ele tem uma história assim. Ele era um príncipe super protegido que não sabia da pobreza e da miséria do povo. E quando ele sai, ele larga tudo e vai viver pelo povo, porque ele vê a miséria, né? Então é bem interessante. São os choques que isso pode provocar na vida até de uma pessoa mais poderosa, né? E aí o Andorinha, ele tem essa mentoria do príncipe, né? Porque o príncipe é alguém que tem uma visão, né? Que viu, né? E aí é legal. Interessante. O aspecto também que eu quero comentar, né? A gente já está indo para os finalmente aqui. Sim. O aspecto também filosófico em termos do século XIX, né? Que está surgindo uma concepção filosófica existencialista. A gente percebe isso no texto, né? E aquela perspectiva mais pessimista, negativa da condição do homem, né? Mesmo que ele tenha uma pegada cristã, né? Porque sempre o elemento cristão está assim, né? Por trás do pensamento, da ideia dele, né? Mas ainda assim é uma perspectiva que olha para o mundo e faz uma denúncia. Olha, tem alguma coisa errada com o mundo, né? Bem errado. A gente tem visto isso todos os dias. Todo dia. Então, gente, essa era a nossa proposta para falar sobre o Príncipe Feliz, um texto riquíssimo. Outros contos do Oscar são muito legais. A gente tem o Gigante Egoísta, que é ótimo. Todos eles dá para ler para criança. O adulto também aproveita, é bem edificante e bem poético, muito bonito, né? Oferece uma leitura prazerosa em vários aspectos. Então, a gente talvez em algum momento volte com outros contos dele, né? Podemos. Mas a nossa próxima leitura vai ser a Jane Austen. A gente vai ler Razão e Sensibilidade, que em algumas traduções é Razão e Sentimento. A gente tá relendo o romance, vai falar sobre isso. A gente vai deixar o PDF aí para vocês. Quem quiser comprar, vale muito a pena. É uma autora que é comparada ao Shakespeare, não em estilo, mas em qualidade de prosa e importância para a literatura inglesa. É uma filha de pastor, também tem muita coisa de cristianismo, de sociedade, vida cristã na obra dela. Então a gente vai falar sobre relacionamentos e sobre essa dualidade, razão e emoção, que é tão discutida na filosofia, na psicologia e também na literatura. Então a gente aguarda vocês aí no próximo. Tomara que o YouTube deixe a gente baixar o vídeo. Vai dar certo. Vai dar certo, né, amor? Tchau, então. Tchau, pessoal. Até a próxima.